E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Prof. André Astro, sou professor de Física e tô aqui pra finalizar a tua preparação em Física pra prova da PUC, tá? A convite do Gabriel, do Venha Med. Valeu, Gabriel. Tô aqui pra fazer uma revisão com você e esta revisão eu intitulei assim, ó. Volta ao mundo da PUC em 5 questões. Pum! Sucesso! Então a gente vai resolver 5 questões aqui together. Escolhi a dedo essas questões e enquanto a gente vai estar resolvendo as questões, a gente vai estar relembrando conceitos importantes e como a PUC gosta de cobrar esses conceitos na prova, tá bom? Então vem comigo, se ajeita na cadeira e vamos lá. Só lembrando que se você quer uma revisão super detalhadinha, essa revisão final, né? Mas se você quer uma revisão detalhadinha com conceitos, relembrando bem certinho, eu tenho uma revisão própria, né, que eu faço de todas as particulares, de todas as federais também. Então, se você quiser, me coloca no radar aí que vale super a pena, tá bom? Então, vamos lá, meu povo. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Primeira questão é essa aqui, ó. Essa aqui. Então vamos lá. Ó, primeira questão, eu escolhi esta questão por quê? Porque ela traz a oportunidade de a gente revisar a questão de bloquinho. Isso aqui é questão de bloquinho, questão de força, você tem que decompor e tudo mais. E revisar a parte de eletrostática, né? Pois é. Então vamos lá resolver essa questão. Entre duas placas planas, paralelas e muito longas, um pequeno corpo eletrizado é colocado e mantido em equilíbrio. Gente, quando eu falo em equilíbrio, quer dizer que força resultante é igual a zero, certo? Tem dois tipos de equilíbrio. Existe o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático quando está parado, equilíbrio dinâmico quando está com velocidade constante. Ambos, força resultante é igual a zero. E se cair uma questão de bloquinho para você, pode ser assim, pode ser bloquinho mais convencional, num plano inclinado e tudo mais. Se cair uma questão de bloquinho para você e ele falar assim, velocidade constante, velocidade constante quer dizer que força resultante é igual a zero. É o melhor dos mundos, gente. Quer dizer que você vai separar, você vai desenhar as forças e ó, igualar. Força para cima igual para baixo, força para um lado igual para o outro, força resultante igual a zero, tá bom? Por meio de um fio isolante preso ao teto horizontal. As placas estão eletrizadas com cargas de sinais opostos e produzem um campo elétrico uniforme e horizontal. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Campo elétrico uniforme quer dizer o quê? Quer dizer que em todos os pontos o campo vale a mesma coisa. Se o campo elétrico é uniforme, quer dizer que a força é constante, inclusive, certo? E falou em cell, que é o campo elétrico uniforme, falou em edge. Lembre desta formulinha aqui, o EDU, porque isso aí é de campo elétrico uniforme, tá bom? A situação de equilíbrio mantida pelo corpo está na figura seguinte. Tá, a quantidade de carga elétrica da esfera é igual a 4,5 nanocoulomb. As placas eletrizadas podem ter seu interior comparado com um capacitor que apresenta uma diferença de potência igual a 6 vezes 10 a 5 volts e a distância de 1,5 metros entre suas armaduras. Na situação de equilíbrio apresentada, qual o valor da massa da esfera? Então isso aqui é uma questão de força, é uma questão de bloquinho. O que você faz nas questões de bloquinho? Pode vir plano inclinado, pode vir qualquer situação. Separa o bloquinho, então como só tem um, não vou separar, vou deixar ele ali, tá? Então, separa o bloquinho, se tiver dois ou mais, desenha as forças que agem em cada bloco. No caso, só tem um, vou desenhar a força aqui, ó. Tem a força peso, tem a força de tração que tá na diagonal e tá na diagonal, tem que decompor. Decompôs, fecha triângulo. É isso. Pô, viu algo na diagonal? Tem que decompor. É isso. Tá, e tem mais uma força, se só tivesse essas duas forças, essa bolinha viria pra cá, né? Mas não, então tem que ter uma terceira força, que é essa aqui, ó, que é a força elétrica, no caso. Então tem essas três forças aí agindo. E quando você decompuser a atração, olha só como é que fica, ó. Quando você decompuser a atração, vai ter um T para cá, ó, T e um TX. E eu já sei que ele tá paradinho, tá em equilíbrio, quer dizer que TX é igual a força elétrica e quer dizer que TY é igual ao peso. Confere? Então, ó, já preparei minha questão, daqui é só consequência, eu vou só resolver tudo, mas esse é o início da questão de bloquinho, tá? Então eu escolhi uma questão de bloquinho misturado com eletricidade, mas pode vir uma questão de bloquinho convencional, plano inclinado, sem ser plano inclinado, com atrito, sem atrito, enfim, todos você resolve do mesmo jeito. Separa, desenha as forças, acha resultante, sucesso. Beleza, então TX, força elétrica, TY igual ao peso. Toda vez que tiver algo na diagonal, decompõe. Então eu vou decompor, ó, se liga. Tração tá pra cá. Como ele tá apontado pra esquerda e pra cima, eu vou fechar triângulo, ó.
um vetor para a esquerda, que eu vou chamar de tx, e um vetor para cima, que eu vou chamar de ty. O ty, deixa eu até já colocar, ty é igual ao peso. Então, deixa eu colocar peso ali já, ó. Coloca o peso aqui já, ó. E o tx é igual a força elétrica. Então, deixa eu colocar a força elétrica aqui, ó. No lugar do tx, não é igual, né? Então, eu já coloco aqui força elétrica. E esse ângulo aqui é o ângulo θ. Beleza? Então, ele quer saber a massa, tá? Ou seja, ele quer saber o peso. Se ele quer saber o peso, e eu tenho como saber a força elétrica, no caso, eu já sei que eu vou usar, ó, ele quer saber o peso, que é a θ adjacente. E eu tenho como saber, porque ele me deu todas as informações de eletricidade, a força elétrica. Então, eu vou usar tangente. Então, tangente de θ é igual a cateto oposto, que é a força elétrica, sobre o peso. Beleza, força elétrica é igual ao peso vezes tangente θ. Legal. Tangente θ, professor, ele não me deu. Mas ele me deu o seno e o cosseno, né? Tangente θ, já, vou até colocar aqui já, seno de θ sobre cosseno de θ é o tangente θ, certo? Força elétrica sobre peso. Vamos parar um pouquinho e vamos calcular essa força elétrica? Bora! Então, para calcular a força elétrica, o que ele me deu? Primeiro, ele me deu a carga, tá? Ele me deu a DDP e a distância. Ou força elétrica, a fórmula mais geral que você tem que saber. Principalmente para PUC, gente, é a FEC. Então, essa é a fórmula geral de força que tem que saber. Lei de Coulomb, KQQ sobre D quadrado, cara, não tem vez na PUC. Essa fórmula FEC é a mais importante, tá? Então, F é igual a E vezes Q. Claro, pode vir a cair uma questão de lei de Coulomb? Claro que pode. Mas, assim, historicamente, faz pelo menos uns 10 anos que não cai, né? Então, essa aqui é a mais interessante. Então, força elétrica vai ser E vezes Q. O Q, ele me deu, ó, 4,5 nanocoulombs. O E, ele não me deu, mas, como ele falou que é um cell, então eu posso fazer E vezes D igual a ED. Então, eu vou calcular aqui, ó. E vezes D igual a E vezes o D é 1,5. O U é 6 vezes 10 a quinta volts, né? Então, E vai ser 6 vezes 10 a quinta volts sobre 1,5. Vamos lá, 6 divididos por 1,5 vai dar 4. Então, 4 vezes 10 a quinta newtons por coulomb ou volts por metro, que é a unidade de campo. Beleza, joguei aqui, ó, força elétrica, no caso, vai ser o E, que é 4 vezes 10 a quinta, e o Q, que é 4,5 vezes 10 o nano. Ele colocou aqui, ó, pra você, caso você não tenha lembrado, 10 a menos 9, né? 4,5 10 a menos 9. Então, força elétrica será 4 vezes 4,5 vai dar 18. 18 vezes 10 a quanto? Menos 9 mais 5 dá menos 4, né? 18 vezes 10 a menos 4 newtons. Fechou? Aí essa é a força elétrica. Vou jogar aqui, ó. Seno sobre cosseno é 0,8 sobre 0,6 é igual a força elétrica, que é 18 vezes 10 a menos 4 sobre o peso. Lembrando, se eu souber o peso, eu sei a massa, né? Aí, sucesso. Jogo o peso para lá, jogo todos os caras para lá, para o outro lado. Fica peso igual a 18 vezes 0,6 vezes 10 a menos 4 sobre 0,8. Beleza? Fazer essa continha aqui, vai ficar 18 vezes 0,6 dá 10,8 divididos por 0,8 dá 13,5. Então, 13,5 vezes 10 a menos 4, esse é o peso, cuidado, ele quer a massa, né? A massa, eu divido isso aqui por 10. Então, peso é igual a massa vezes gravidade. O peso é 13,5 vezes 10 menos 4. É igual a massa vezes a gravidade, que é 10. Então, dividir por 10 isso aqui, fica a massa igual a 1,35 vezes 10 a menos 4. Gente, isso aqui é quilogramas. Aí ele quer, pô, a PUC é danadinha assim, tá? Ele quer em gramas. Mas aí, eu já sei, não precisa nem... Eu já vou marcar a letra D aqui, já vou correr embora. Eu só vou resolver porque a gente tá na revisão, né? Mas na hora da prova, você já colocou ali, pô, 3,5. O único que dá é a letra D. Então, sucesso. Marca lá e vai embora. Então, quilograma para grama multiplica por 10 a terceira, né? Quilograma para grama, 1 quilo, 1000 gramas, né? Multiplicando por 10 a terceira fica 10 a menos 1, fica 0,135. 0,135 gramas. Então, letra D é a resposta. Então, gente... Então, aproveitando essa questão, para relembrar um pouquinho de eletricidade, falou em cell, falou em ED, falou em FEC, FEC é muito importante, e esse FEC,
Inclusive, campo elétrico uniforme, a gente pode associar a aceleração de partículas. Se é um EDU, se é um campo elétrico uniforme, quer dizer que a força é constante, quer dizer que a aceleração é constante, sacou? Então eu poderia colocar uma carguinha ali e fazer ela acelerar. Então isso aí seria uma questão muito top para cair para você, então se liga. E se cair uma questão dessa, deixa eu te lembrar que tem uma fórmula, que eu chamo de fórmula Deus, que é trabalho da força resultante é igual a variação da energia cinética. Se cair uma questão, meu povo, escute bem o que eu estou te falando aqui, que envolva força produzindo velocidade, essa fórmula aqui é destruidora. Trabalho da força resultante é igual a variação da energia cinética. Daí, se fosse nesse caso de eletricidade, trabalho da força resultante seria trabalho da força elétrica. Daí ficaria força elétrica vezes a distância. Força elétrica é FEC, sacou? Daí você vai abrindo. Mas essa, se for uma questão, se cair para você uma questão de força produzindo velocidade, essa fórmula é a destruidora. Beleza? É a fórmula Deus. Então, a primeira questão foi, tudo bem? Tranquilo? Relembramos aí a parte de força também, lei de Newton, né? Então, vamos lá. Lembrando, falou em velocidade constante, força resultante igual a zero. A segunda questão, eu trouxe uma questão que não é da PUC, trouxe da ACAF, essa questão é da ACAF, porém, ela é uma questão muito boa pra gente revisar a parte de MRU e MRV. Lembrando que cinemática, cara, é clássica. Cinemática pode muito cair pra você, né? Então, parte de MRU e MRUV. Olha só, essa questão resume tudo, assim, é bem legal. Tá, não é fácil, tá? Já vou te avisando, não é simples, mas é extremamente legal. Dois móveis, A e B, descrevem trajetórias retilíneas e seus movimentos estão representados no gráfico, posição X, em função do tempo. Se liga. Primeiro, ele te deu um gráfico. Gente, gráfico é importante, tá? É importante que você saiba interpretar gráfico. O móvel A, que é a curva aqui, a parábola no caso, inicia seu movimento com velocidade módulo 12. Tá, então a velocidade inicial de A vale 12 metros por segundo. Só que, ó, olha a atenção, né? Tá, vale 12, foi isso que ele falou, né, prof? Foi, mas olha o gráfico. O móvel A, ele começa voltando, sacou? Isso quer dizer que a velocidade inicial é menos 12. Ah, danadinho. Interpretação de gráfico. Tá, sabendo que os móveis se encontram no instante t igual a 5 e que a distância inicial entre eles é de 15 metros. O modo da velocidade do móvel B. Então ele quer saber a velocidade de B quando eles se encontram, tá bom? Tá aí. Primeira coisa, gente. Ele falou se encontra. Questão de encontro, você lembra como é que faz? Questão de encontro, você faz a função de um, faz a função do outro, igual aos dois. Isso é questão de encontro, sacou? Faz a função de um, faz a função do outro, igual aos dois. Professor, que função é essa? Então, vamos lá. Se eu estiver falando de MRU, a função é sorvete. S igual a S0 mais VT, certo? Aí, você fazer a função é você substituir o S0 e o V. Então, quando você substitui as constantes, você faz o que a gente chama de função, tá bom? Beleza, a gente já vai fazer isso aí. Se for MRUV, aí a função é sorvetão. V0t mais AT quadrado sobre 2. Aí tem, vou só relembrar as fórmulas, V0 mais AT, e tem V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Mas, ó, para fazer a função de encontro, usa sorvetão. Substitui as constantes, S0, V0 e A. Fechou? Só que antes de resolver, deixa eu te lembrar uma coisa. Gráfico, gente, gráfico. Quando você olha um gráfico, você tem que saber, você tem que associar esse gráfico a uma equação. E daí, quando você se associa a uma equação, tipo, sorvete. Sorvete é função do primeiro grau. Se é função do primeiro grau, o gráfico posição por tempo é uma reta. Sacou? Então isso aqui é velocidade constante. Esse móvel B, ele tá com velocidade constante. Pô, tem que saber disso, tem que olhar pro gráfico e saber disso. MRV, né? Sorvetão. Sorvetão é uma parábola. Segundo grau, né? Então é uma parábola. Então o móvel B, ele tem aceleração, ele tá no MRV e daí você começa a interpretar a coisa. Pô, um ponto importante desse móvel A, esse ponto aqui, ó, que é o ponto de vértice. O ponto de vértice dessa parábola quer dizer o quê? Quer dizer que o móvel para. Então esse tipo de interpretação, sacou? Aqui, o móvel para e muda de sentido. Fechou? Esse tipo de interpretação é super importante. Além de que, se fosse um gráfico velocidade por tempo, lembra que a área desse gráfico é numericamente igual ao quanto o cara anda. Então, você fazer a área de um gráfico é numericamente igual ao quanto o cara anda.
Fechou? E daí eu te dou uma dica extremamente quente, que é o seguinte. Pô, olhando um gráfico qualquer que a PUC me traga. Lembrando, a PUC gosta de criar questões novidades. Colocar um gráficozinho que você nunca viu, essas coisas assim, certo? Tá, olha só. Então, como que eu olhando para um gráfico, qualquer que seja, que ela me colocar, que ela me trouxer, como que eu sei o que a área desse gráfico me traz? O que a área desse gráfico significa? Como que eu sei isso? Super simples. Olha só. Você pega a grandeza do eixo y e multiplica pela grandeza do eixo x. Só isso. Para saber o que a área significa, você pega a grandeza do eixo y e multiplica pelo eixo x. Por exemplo, ó, V vezes T. V vezes T, daí você pensa, né? V vezes T é o quê? Não sei, professor. Então, olha para as unidades. Se você não sabe as letras, olha para as unidades. É metros por segundo vezes segundo. Ah, dá metro, dá distância, fechou. Então V vezes T dá uma distância. Então para você saber o que a área desse gráfico te dá, você faz isso, é distância. Daí você faz a área do gráfico, dependendo da figura que tiver ali, você faz a conta. E daí este valor te dá a distância que ele percorreu. Qualquer gráfico, isso vai dar certo, tá bom? Então pega a grandeza do eixo Y, pega a grandeza do eixo X, multiplica os dois para ver o que a área ele tá te falando, tá bom? Beleza. Aí, meu povo, vamos lá resolver essa questão. Se ele falou em encontro de móveis, eu já sei o que fazer. Faz a função de um, faz a função do outro, igual aos dois. Vou fazer a função do móvel A. Me ajuda aí, ó. Móvel A. Móvel A é S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Olha só. A posição inicial do A, ele não me deu. Tá aqui no gráfico, ó. Ele não me dá, danadinho, né? Ele não me dá. Mas ele falou que a distância inicial entre o móvel A e o móvel B é de 15 metros. Se ele fala que a distância inicial é de 15 metros, o que eu posso supor? Eu posso supor que o móvel B começou do 0 e o móvel A começou do 15, sem problema nenhum. Ah, professor, mas não é isso que o gráfico fala. Eu sei que não é isso que o gráfico fala, mas eu defino o meu referencial, sacou? Então, ó, posição inicial do móvel A, 15. Daí do móvel B vai ser 0, tá bom? Beleza. A velocidade inicial do móvel A, opa, eu sei, é menos 12, né? Menos 12. A aceleração, ixi, não sei, prof. Tá, não sei a aceleração, deixa eu calcular aqui no cantinho, ó. A aceleração, né? Já que eu tenho o dado de quando ele parou, ó, a interpretação do gráfico. Eu tenho o dado de quando ele parou, sucesso. V igual a V0 mais AT. Vamos lá. V final é 0, porque ele para, né? Então 0, calma lá. 0. Velocidade inicial menos 12. Menos. Cara, se você... Eu fiz a conta, só por curiosidade. Se você errasse esse menos 12, tinha a resposta. Olha que lazarento. Tá, menos 12. Tá, mais a aceleração vezes o tempo, que é 6 segundos, né? Passei o menos 12 para lá, fica 6A igual a 12, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó. A aceleração vale 2. 2t quadrado sobre 2. Fiz a função do móvel A. Vou só organizar aqui rapidinho. Móvel A. Fica 15 menos 12t mais t quadrado. Só organizei, tá? Dividi ali 2 com 2, sucesso. Beleza. Móvel B. Me ajuda aí. Móvel B. O móvel B, o que tem de informação? Primeiro, ele é um sorvete. Ele é MRU, porque é uma reta, né? Então, eu vou usar S igual a S0 mais VT. Esse é do móvel B. Posição inicial do móvel B, 0. Velocidade do móvel B, não sei, é isso que eu quero saber, VB. E o tempo é o tempo, né? Só substitui as constantes, o que tiver. Feito. Agora eu vou igualar, porque eles se encontram. Então, SA igual a SB. Ficou 15 menos 12t mais t quadrado igual a VB vezes o t. Daí você fala, professor, tem duas incógnitas. Não tem, né? Porque eles se encontram em 5 segundos. Então, coloca 5 aqui. 15 menos 12 vezes 5 mais 5 ao quadrado igual 5VB. Tá, vamos lá. 12 vezes 5 dá 60. 5 ao quadrado dá 25. 25 mais 15 dá 40. 40 menos 60 dá menos 20. Né? Então, menos 20 igual a 5VB. VB é igual a menos 4 metros por segundo. Como ele quer a resposta em módulo, então 4 metros por segundo, letra C é a resposta. Então, cara, caiu uma questão de cinemática, pode cair probleminha, pode cair gráfico, é calma e interpretação. E sempre associa o gráfico a uma função.
E daí você vai saber se a velocidade é constante, se a aceleração é constante, se a velocidade aumenta, se a velocidade diminui. Cara, com calma, resolve. Caiu uma questão de gráfico, é interpretação. Ela tende a ser um pouco mais tranquila, não é aquela questão super pancadaria, sacou? Ela tende a focar na tua atenção. Esse é o detalhe. Belezinha? Então tá aí. Gente, deixa eu só te falar uma coisa. Se caiu uma questão de lançamento vertical é MRUV. São as três equações ali. Nada demais. Lançamento vertical é um MRUV. Lançamento oblíquo, professor. Lançamento oblíquo é MRUV na vertical, MRU na horizontal. É isso. Se você separar na tua cabeça, ó, tudo que for na horizontal vou usar sorvete. Legal. Tudo que for na vertical vou usar sorvetão, vermes voadores e torricelli. Legal também. Então só separa. Tudo isso é MRU e MRV. Sacou? Lançamentos. Para próxima, vamos lá. A próxima questão, então, ó, primeira questão, a gente passou lá por eletricidade, eletrostática, junto com um bloquinho. Segunda questão, cinemática. Tô pegando as partes que mais caem na tua prova, tá bom? Terceira questão, eletricidade, circuitinho, bonitinho, tal, para você resolver. E vou te falar o seguinte, ó. A PUC, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, cara, ela trazia uns circuitos intensos. Você com certeza já viu aquele circuito da PUC que traz circuito RC, resistor, capacitor. E daí tem uma questão, tem dois circuitos, trabalhoso pra caramba. Só que nos últimos anos, ela vem trazendo mais interpretação de circuito, sacou? É um circuito pequenininho pra você interpretar, ver como é que é e tal. Cara, é isso que ela tá fazendo nos últimos anos. Não quer dizer que ela não pode voltar para aquele circuito enorme. Pode. É legal praticar? Claro que é legal. Mas, para agora, pegando como base a última prova de Toledo, circuitinho bonitinho pra você interpretar. A última prova da PUC daqui de Curitiba, circuitinho bonitinho pra você interpretar. Pequenininho, sacou? É pequenininho, né? Parece inofensivo, mas te domina, eu sei como que é. Mas ó, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Então é esse estilo de circuito aqui que você tem que se ligar com calma, interpretar e resolver, tá bom? Ó, o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas representadas na figura consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as demais permanecem acesas. Então L2 queima, tá? Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão os mesmos, mais intensos, menos intensos, pipipi, popopó. Antes de resolver essa questão, deixa eu te lembrar uma coisa. Pô, a PUC já cobrou esse estilo de questão de várias formas, tá? Nos últimos anos aí. Mas, ó, eu queria te lembrar de uma coisinha. Se tivesse assim, ó, uma lâmpada L1, e aqui, ó, lâmpada L2. Tá aí. E aqui a DDP qualquer, vou chamar de U, beleza? E essas duas lâmpadas, elas são iguais, tá? Duas lâmpadas iguais. A minha pergunta é o seguinte, se L2 queima, o que acontece com L1? Essa é a pergunta mais básica de todas, tem que saber responder. Então, se L2 queima, o que acontece com L1? Resposta, L1 permanece ligado com o mesmo brilho, passa a mesma corrente como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque nesse circuito aqui só tem dois caras em paralelo e nada mais. Esse circuito aqui é o que acontece na tua casa. Na tua casa todas as lâmpadas, todas as tomadas estão tudo em paralelo. Se uma tomada estourar, o resto continua funcionando normalmente. Se uma lâmpada estourar, o restante das lâmpadas continua funcionando normalmente porque está tudo em paralelo. Então, não muda nada se uma queimar neste caso, tá? Neste caso. Aí, se eu colocar mais um cara aqui, aí ferrou. Aí você tem que analisar as coisas, ver se funciona, se não funciona, se brilha mais, se brilha menos. E toda vez que ele pergunta brilha mais, brilha menos, ele tá perguntando de potência, tá? Pô, se queimar, a potência dessa lâmpada aumenta, diminui, faz o quê? Tá? Então, se tiver tudo em paralelo, coisa mais fácil do mundo. Agora, se ele colocar mais um detalhezinho, aí você tem que calcular. Não tem como, tem que calcular. Beleza? Deixa eu só te mostrar, nesse caso, tudo em paralelo, como que fica. Olha só, como que é a análise. Tá, então eu tinha duas lâmpadas, vamos supor que elas são mesma resistência, vou chamar de R, tá? Então, logo, a resistência equivalente desse circuito, ó, a resistência equivalente do circuito vai ser R sobre 2, certo? As duas estão em paralelo, juntei as duas, R sobre 2. Isso implica que a corrente total do circuito, olha só, R sobre 2 vezes a corrente total.
A corrente total do circuito vai ser 2U, passei o 2 multiplicando, tá? Sobre R. Essa é a corrente total desse circuito que está desenhado aí, tá? Isso quer dizer que vai passar pela lâmpada 1 ou pela lâmpada 2, o quê? Metade disso aí. Vai passar pela lâmpada 1, U sobre R. É isso que vai passar pela lâmpada 1. Fechou? Porque é metade, que chega ali e se divide pela metade, se divide por igual e tal. Então passa U sobre R. Beleza. E quando a outra queimar, professor? Se essa queimar, a resistência do circuito, ela muda. Ah, é? É. A resistência do circuito, a resistência equivalente agora, vai ser R. Se a resistência vai ser R, quer dizer que muda tudo. A corrente total do circuito muda. A corrente total do circuito vai ser U sobre R, sacou? Só que U sobre R é o que vai passar por aqui, é o que já passava antes. Então a gente acabou de provar que vai brilhar ao mesmo tanto, beleza? Só que agora vamos olhar para esse circuitinho que está aqui na nossa cara aqui. Olha só, eu tenho esses caras ligados em paralelo com outras resistências, legal. E daí essa lâmpada vai queimar. Vamos analisar primeiro o que vai acontecer com todas funcionando, tá? Então vamos supor, as três lâmpadas são iguais, ele fala, né? Vamos supor que tem resistência R, resistência R, resistência R. As três lâmpadas também têm resistência R, tá bom? Supondo. E daí, o que vai acontecer? A resistência equivalente desse circuito vai ser quanto? Vai ser, aqui vai ser R sobre 2, né? Aqui R sobre 2, R sobre 2. Então fica R sobre 2 mais R sobre 2 mais R sobre 2. Isso aqui dá 3R sobre 2, que é 1,5R. Essa é a resistência equivalente desse circuito, tá bom? Beleza. Aí, meu povo, vou só por curiosidade, não precisaria, mas só por curiosidade vou calcular a corrente total. Corrente total que passa por esse circuito, corrente total, vai ser U, aí a resistência equivalente é 1,5R vezes I total. I total vai ser U sobre 1,5R, fechou? Essa aqui é a corrente total que passa. Aí a corrente total vem, aí divide pela metade, passa por aqui, então a metade é o que passa por L1, metade por R2 e tal, e por aí vai, certo? Todas as lâmpadas funcionam bonitinho e tal. Aí quando essa aqui queima, olha só, análise que você tem que fazer. Quando a L2 queima, pum, essa queimou. Aí toda a corrente agora vai passar por aqui, ó. Isso quer dizer que aqui, meu resistor equivalente, R sobre 2. Aqui, R sobre 2, beleza. Só que aqui vai ficar só R. Isso quer dizer que a resistência equivalente, ela muda. Resistência equivalente, ela vai ficar R sobre 2 mais R sobre 2 mais R, porque uma lâmpada queimou, sacou? Tá, aí fica R sobre 2 mais R sobre 2, dá R. R mais R, 2R. O que aconteceu com a resistência do circuito? A resistência do circuito aumentou. Se a resistência do circuito aumenta, a corrente do circuito diminui, sacou? Ou seja, vai sair daqui, quando a lâmpada L2 queimar, vai sair daqui uma corrente menor. Uma corrente menor. Uma corrente menor que ainda vai se dividir por 2. Essas lâmpadas, elas vão receber uma corrente menor do que estava recebendo antes. Elas vão brilhar menos. Menos intenso. Então, letra C é a resposta. É esse tipo de análise, com calma, que você tem que fazer no caso. Se você quiser ver quanto de corrente passa por L1 agora, sem problema, faz lá. Se tivesse que fazer. Não tem, a gente já respondeu, né? Mas se tivesse que fazer, você fazia. Uri, pipipi, popopó. Aqui, o REC vai ser 2R vezes I. E total vai ser U sobre 2R. Então, passaria pela lâmpada L1, por exemplo, divide pela metade, né? Fica U sobre R. Pela lâmpada L1 fica U sobre R. Não, U sobre pela metade, né? Divide pela metade fica 4R. U sobre 4R é o que passaria por L1, sacou? Então, passa menos corrente. Aqui, passa metade também, fica U sobre 3R. Aí você pode comparar, pô, agora passa menos do que passava antes. Brilha menos. Sucesso? Tudo bem? Então é esse tipo de questão, é o que vem caindo nas últimas provas. Eu sei que a gente costuma batalhar nas questões mais difíceis, pega as provas da PUC de antigamente, pá! Mas não, a PUC tá mais suavezinha nesse sentido aí, tá? Tá menos difícil, não tá fácil, tá? Mas tá menos difícil. Belezinha? Então, letra C, menos intenso. Tá aí. Então, sobre
Circuitos, era isso que eu queria te lembrar. Lembra das fórmulas de potência, super importante, né? Pio, piriri, piriri, pururu. Lembra isso aqui. Pô, se você tiver mais um tempinho, dá uma olhada em geradores, dá uma olhada em receptores, né? Pra ficar quente nisso aí, porque a eletricidade cai pra caramba, né? Então, é uma questão quase certa, a tua prova é parte de circuito, ou gerador, ou receptor. E daí, dá uma olhada direitinho nisso aí, tá bom? Beleza, mas essa aí acho que é a parte mais importante da prova da pegando eletricidade, é o que eu vejo de mais importante. Aí, meu povo, a prova da PUC gosta bastante de lentes e espelhos, certo? Você já sabe disso, com certeza. Lentes e espelhos trouxe essa questão pra gente fazer aí e relembrar de um detalhezinho. Vamos ler a questão e vamos fazer, ó. Uma miniatura do famoso Mickey Mouse com 8 centímetros de altura é posta a oscilar em um pêndulo, O pêndulo utilizado por Mickey é considerado um oscilador simples, tendo os pontos A e C como pontos de inversão e o ponto B sendo o ponto mais baixo da trajetória. Próximo a esse oscilador existe um espelho convexo. Espelho convexo. Com raio de curvatura 30 centímetros. Ou, quando ele fala raio de curvatura, o que ele quer te dar? O raio de curvatura é a distância do espelho até o centro de curvatura, confere? E a metade desse valor é o foco. Então ele está querendo te dar o foco, na verdade. Então o foco é menos 15 centímetros. Por que menos 15, professor? Porque é espelho convexo. É espelho convexo, foco é negativo. Pegadinha, foco negativo. Tá, sabendo que o comprimento L da haste do pêndulo vale 2,5 metros e que no instante t igual a zero, o Mickey parte do ponto A. Então o ponto A é onde? Aqui, né? Aqui é o ponto A. Onde que tem um A aqui? Não tem, né? Que loucura. Mas aqui é B, lá é C, então aqui é A, né? Tá, Mickey parte do ponto A com velocidade nula. Pode-se afirmar que o período do seu movimento e a altura de sua imagem vista no espelho convexo no instante 0,75 segundos são respectivamente. Ele falou, use π igual a 3. Legal, então primeira coisa, ele quer o período do movimento. Período do movimento de um pêndulo. Então essa questão não é só uma questão de espelho. Não, é uma questão de MHS. É uma questão de MHS do sistema de pêndulo. E o sistema de pêndulo, lembro para você, período é 2π raiz de L sobre G. Lembra dessa? No caso, se for um sistema massa-mola, se cair um sistema massa-mola, que já caiu na PUC em provas passadas, se cair um sistema massa-mola, período é igual a 2π raiz de M sobre K. Raiz de M sobre K, anota isso aí. Beleza, então o período vai ser 2π, então 2 vezes 3, raiz de L, L é 2,5 metros, né? 2,5 metros, gravidade igual a 10. Tá, então fica 2 vezes 3 dá 6, raiz de 2,5 dividido por 10 é 0,25 e 0,25 raiz quadrada dá 0,5, confere? Então fica t igual a 6 vezes 0,5 e dá 3 segundos. Então o período desse cara é 3 segundos. Letra C e letra D já pode cortar fora. Esse é o período, certo? Então período, 3 segundos. Isso quer dizer que ele vai, ele vai 1,5 segundos até o ponto C, 1,5 segundos volta. Ele quer saber a altura da imagem vista no espelho convexo no instante 0,75. 0,75 é até o ponto B. Então ele quer saber quando o Mickey chegar aqui, Porque daqui até o ponto C, 1,5 segundos. Pô, daqui até metade, é metade de 1,5, 0,75, certo? Então, quando o Mickey estiver aqui, qual que é a altura que ele vai ter no espelho? Aí, em se tratando de espelhos, eu te lembro de 3 formulinhas. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Te lembro de A, I, é igual a menos P' sobre P. E mais importante que tudo isso, A igual a F sobre F menos P. Essa aqui, das 3, é a mais poderosa. Tem que saber, tá? E daí o jogo de sinais. Saber as equações e o jogo de sinais. Jogo de sinais, F positivo, F negativo. Positivo, lente convergente. Lembrando que para lente são as mesmas fórmulas, né? Lente convergente, espelho côncavo. Foco negativo, lente divergente, espelho convexo. Lembrando que lente divergente, espelho convexo é sempre medivirtual, menor, direita e virtual. Nos outros espelhos lentes não existe essa característica da imagem menor, direita e virtual. Menor, direita e virtual é só no espelho convexo e na lente divergente. Fechou?
Se tiver virtual nos outros, tem que ser maior. Nunca é menor. Menor é exclusivo de convexo divergente, tá bom? P' positivo, imagem real. P' negativo, imagem virtual. Virtual. I positivo, imagem direita. Direita. I negativo, imagem invertida. Lembrando que o A pega o mesmo sinal do I. Então, A negativo, imagem invertida, A positivo, imagem direita. Então, esses são os sinais aí que você tem que lembrar, tá bom? Vamos resolver essa questão? Então, ó, finalizando a questão, ele falou a distância, o P, ele me dá, que é os 5 centímetros, o F ele também me deu. Então, eu posso juntar essas duas aqui, se liga, ó. A é igual a F sobre F menos P, certo? E dele quer o tamanho da imagem, a altura de sua imagem, né? A altura de sua imagem. Ele me deu o tamanho do Mickey, não? Deu aqui, ó, 8 centímetros de altura. Beleza. Então, eu posso no lugar do A colocar, sabe o quê? I sobre O. Então fica I sobre O no lugar do A. Daí ele quer o I, né? É igual a F sobre F menos P. Vamos lá. Então I, quero saber. I, quero saber. O O vale 8 centímetros. O O do Borogodó vale 8 centímetros. O foco vale menos 15. Cuidado, menos 15. Sobre menos 15. Esse é o foco. Menos o P. E o P é 8 centímetros, não, é 5 centímetros, né? O P é essa distância aqui, que vale 5 centímetros. Beleza, povo. Então, passo 8 para lá. Fica I igual a menos 15 vezes 8. Menos 15 vezes 8 vai dar menos 120. Sobre menos 15 menos 5 dá menos 20, né? Fica 12 sobre 2, que dá 6 centímetros. Então, essa imagem será menor, bonitinha e tal. Então, letra B, ó, 6 centímetros. Fechou? Então, só para revisar a parte de lentes e espelhos aí, eu ainda, se fosse você, revisaria, dá uma olhadinha rapidinho de leve, assim. O que mais cai é isso aqui, é espelhos e lentes. Mas olhadinha de leve não mata ninguém em refração, né? Em refração. Tá aí. Beleza. A próxima questão, e última, essa já é a quinta, né? Caramba, passou rápido. Ó, a quinta questão, eu trouxe uma questão de energia junto com um bloquinho de novo. Você vê que bloquinho é importante. E energia. Olha só, Hot Wheels é uma marca americana de miniaturas de carro de brinquedo de categoria diecast, que engloba modelos feitos com metal injetado. Na figura abaixo, tem-se uma situação em que o carrinho está no ponto A. Ponto A, o carrinho está aqui, ó, o carrinho aqui, ó. No ponto A, ponto mais baixo, iniciando uma manobra super radical chamada looping. Desprezando qualquer forma de atrito e considerando G igual a 10, a velocidade do carrinho no ponto A, para que a força de contato entre o carrinho e a pista no ponto B, carrinho aqui, ó, a força de contato entre o carrinho e a pista no ponto B seja o triplo do seu peso. Beleza. Então ele quer saber a velocidade no ponto A para que no ponto B aconteça isso que ele falou. Trouxe essa questão por alguns motivos. Primeiro, para a gente revisar a parte curva, movimento curvo. Segundo, a gente está acostumado a pensar em looping, velocidade mínima, professor, é raiz de RG. É, mas isso é velocidade mínima. Aqui, ele não está falando de velocidade mínima. Sacou? Então, esquece aqui. Isso aqui é só para a velocidade mínima que ele tem que ter no ponto B para ele conseguir fazer a volta completa. Aqui não, aqui é diferente, sacou? Tá. E ele quer saber a velocidade no ponto A, né? E ele falou, para que no ponto B a força de contato entre o carrinho e a pista seja o triplo do seu peso. Traduz isso aí para mim. Força de contato entre o carrinho e a pista. Traduzindo, normal. Então, lá no ponto B, eu tenho duas forças agindo. Tenho peso e tenho normal. Então, fica peso mais normal é igual a, se é um movimento curvo, mv ao quadrado sobre r. Fechou? Aí, ele quer que a normal seja o triplo do seu peso, né? O triplo do seu peso. Então, fica P mais 3P. Não é para cortar normal, sacou? P mais 3P igual a mv ao quadrado sobre r. Aí, P mais 3P é 4P. Então, fica 4mg é igual a mv ao quadrado sobre r. Massa com massa, foi. Aí, fica velocidade ao quadrado é igual a 4 vezes r vezes g. Vamos lá, calcular essa velocidade. 4 vezes o raio, cuidado. O diâmetro é 80, né? O raio é 40. 40 centímetros, que eu vou usar 0,4, tá bom? E a gravidade, 10. Aí fica v ao quadrado é igual a 0,4 vezes 10, 4. 4 vezes 4, 16, né? Logo fica a velocidade igual a 4 metros por segundo.
professor, marquei aqui letra C. Não, calma. A gente encontrou a velocidade lá no ponto B. O que ele quer? A velocidade no ponto A. Professor, como que eu sei, então, a velocidade no ponto A? É uma questão de velocidade se transformando em altura. Altura e velocidade. Velocidade e altura. Altura e velocidade. Bum! Energia. Energia. Então, se não tem atrito, energia mecânica antes igual a energia mecânica depois. Energia mecânica antes. Peraí, antes lá no ponto A só tem energia cinética. Depois, lá no ponto B, ele tem energia cinética mais energia potencial gravitacional. Abre tudo, fica mva ao quadrado sobre 2 é igual a mvb ao quadrado sobre 2 mais mgh. Mas com mas, creu, cortou fora, ficou velocidade de A ao quadrado sobre 2 é igual a VB é 4, ó, 4 ao quadrado sobre 2 mais gravidade que é 10 e a altura, agora sim, agora você usa 0,80 centímetros, que é a altura, né? Então 0,8 metros. Aí fica 4 ao quadrado dá 16, 16 sobre 2 dá 8, mais 10 vezes 0,8 dá 8 também. Aí fica VA ao quadrado sobre 2 igual 8 mais 8, 16, né? 16 vezes 2, 32. Então fica VA ao quadrado igual a 32. Passa como raiz, VA igual a raiz de 32. E raiz de 32 é quanto? Pô, 32 é 16 vezes 2, né? 16 sai da raiz, fica 4 raiz de 2. Então VA é igual a 4 raiz de 2 metros por segundo. Olha que danadinho. O cara que tá meio distraído, né? Marca C. Mas não, a letra A é a resposta. 4 raiz de 2 metros por segundo. Então tá aí, gente. Mais uma pra gente relembrar. Questão de curva. Curva é força resultante centrípeta mv ao quadrado sobre r, né? E questão de energia. Toda vez que tiver uma questão. Cara, isso aí é muito clássico, é muita possibilidade de cair pra você. Tem uma questão. Velocidade se transformando em altura. Pum, energia. Fechou? Energia na cabeça. Lembrando que energia tem aquela fórmula Deus. Trabalho da força resultante igual a variação da energia cinética. Tá bom? E eu finalizo com um plus, um brindezinho. Eu falei que era 5, vamos fazer 6, né? Essa aqui, ó, já que eu não fiz nenhuma de termo, vamos só finalizar com uma questão de termo rapidinho. Ó, essa questão aqui foi da prova, caramba, foi da prova de Toledo, PUC Toledo, agora 2025, agora começo do ano. Questão muito boa, clássica demais, perfeitinha pra cair, não vai cair igual, obviamente, mas no mesmo estilo, num estilo parecido na prova de agora. Vamos lá. Considere um recipiente contendo 350 gramas de água e 50 gramas de gelo fundente, ambos a 0 graus. Gelo fundente quer dizer que o gelo está a 0 grau, tá? Ele está se fundindo, no caso. Uma fonte térmica começa a fornecer calor a uma taxa constante para a mistura e observe que após 5 minutos há 400 gramas de água a 20 graus. Considere que 80% do calor fornecido pela fonte foi absorvida pelo conteúdo do recipiente. Ele te dá os dados aqui do calor sensível, calor latente e tal. É correto afirmar que a potência da fonte é quanto? A potência da fonte é quanto? Aí te dá 200 watts, watts, deixa eu só te lembrar, watts é o quê? É joules por segundo, tá? Então, se eu conseguir calcular quanta energia por segundo foi dado, eu consigo calcular watts, que é joules por segundo. Confere? Beleza? É uma informação extremamente importante para ficar mais fácil de você desenvolver a questão. Só que a primeira pergunta é, quanto de calor foi dado nesses 5 minutos? Vamos calcular? Primeiro, eu tenho água e gelo a 0 grau. Quanto de calor eu preciso dar para virar água a 20 graus Celsius? Quanto de calor total eu preciso? Vamos calcular? Então, ó, vou lá. Primeiro, vou calcular quanta energia total precisa para chegar com a água e com o gelo até 20 graus, tá? Então, a primeira coisa que eu vou calcular é quanta energia eu preciso para fundir o gelo. Que mole, né? Então, gelo, vou fundir primeiro, gelo. Aí fica a massa de gelo é 50 gramas e o calor latente está aqui, ó, de fusão é 80. Então, fica 50 vezes 80 dá 4.000, né? 4.000 calorias. Calorias, hein? Cuidado. Calorias. Porque aqui watts é joules por segundo. Mas eu estou calculando em calorias. Tá, o gelo agora virou água. Agora eu tenho água a 0 grau. E eu quero que essa água chegue a 20 graus. Então vamos lá. Água. Só que agora eu vou calcular com a água total, tá bom? Com a água que já tinha, mais com a água que era do gelo. Tá, então a massa vai virar 400 gramas. Calor específico vale 1. E a variação de temperatura é 20. Então, 400 vezes 20 dá 8.000, né? 8.000
calorias, confere? Tá aí. Aí, somando tudo, dá 12.000 calorias. 12.000 calorias são quantos joules? Então, uma caloria é 4 joules. Então, multiplica isso aqui por 4. Multiplicando por 4 dá 48.000 joules no caso. 48.000 joules. Então, o calor que eu precisei para mandar para essa galera aí foi de 48.000 joules. Só que, calma, cocada. E aí vem a interpretação que é legal. Esse 48.000 é 80% do que eu de fato mandei. Porque 80% do calor fornecido pela fonte foi absorvido pelo conteúdo do recipiente. Sacou? Isso aqui não é o total. Isso aqui é 80%. Pô, professor, quanto que é o total? Então, vamos saber? Vamos calcular? Então, 48 mel joules é 80%. 80% é 0,8. 80%, né? 0,8. No caso, 100%, que é 1, é quanto, hein? Faço cruz, faço credo. Fica 0,8x igual a 48 mel. X igual a 48 mel sobre 0,8. Tá. 48.000 divididos por 0,8 vai dar 60.000. Então, 60.000 joules é o total. Só que isso foi me dado em 5 minutos. Beleza? Eu quero saber por segundo, porque potência é watts e watts é joules por segundo. Então, vamos lá. Finalizando. É 60.000 joules em 5 minutos. 5 minutos são quantos segundos, né? 5 vezes 6 dá 30, dá 300, né? Então, 300 segundos. E em 1 segundo, 1 segundinho, quanto? Faço cruz, faço credo. Fica 300x igual a 60.000. X igual a 60.000 sobre 300. Fica 600 sobre 3, dá 200. 200 o quê? Watts. 200 watts. Então, ele me dá, essa fonte me dá 200 watts ali de potência. E quando me der 200 watts, tudo isso vai acontecer bonitinho. Beleza, pivô? Tudo bem? É isso, meu povo. Tá aqui, tá feita a revisão pra você. Foram 6 questões. Volta ao mundo da PUC em 6 questões. Espero que você vá muito bem. Ótima prova pra você. Qualquer dúvida, deixa aí que eu te respondo. Qualquer dúvida mais intensa, vai lá no meu Insta. Me chama lá que eu te respondo também. Meu Insta é Prof. André Astro. Lembrando, tem o curso bem direitinho, bem detalhadinho, bem massa. Geralmente esses cursos são 7 aulas, pegando todo o conteúdo que cai nessas provas aí. PUC, FEBA, Mackenzie, FPP, o que você for fazer, tem uma revisão focada aí pra você se preparar, tá bom? E valeu, Gabriel, pelo convite. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau.